Abram suas Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Há alguma coisa que é mais forte que a própria unção que você às vezes pede ao Senhor. Eu queria falar sobre isso hoje. Alguma coisa que quando a gente não demonstra, ela impede que boas pessoas que Deus escolheu cheguem mais perto de você. Alguma coisa que trava até a unção que você recebeu. A gente lembra de Saul, e vou estar falando sobre isso. Saul, ele não tinha mérito próprio para ser escolhido por Deus. O povo reclamou de um rei e Deus falou para Samuel, quando Samuel se chocou, que Samuel era o profeta que legislava sobre o povo, não é? Em nome de Deus. Mas ele se entristeceu quando o povo disse: todos os outros povos têm um rei, nós não temos. E o Senhor falou: não se entristeça, a queixa é comigo, eu vou dar um rei. E Deus escolhe Saul. Deus escolhe Saul. E Saul é ungido rei por Samuel e assume uma posição que Deus criou e inaugurou com ele. E esse homem tinha unção de Deus sobre ele, ele tinha a bênção do Senhor, a escolha do próprio Deus. E quando você assiste a trajetória de Saul nesses 40 anos, foi uma trajetória desastrosa. Aí você pergunta: e aquela unção que ele tinha não interferia? É possível ter unção e viver uma vida desastrosa, ainda que você sirva ao Senhor, ainda que você tenha unção. A gente está vivendo tempos muito difíceis. Agora mesmo nos Estados Unidos, nos últimos meses, nós tivemos escândalos, para você entender, escândalos escandalosos. Assim, escândalos de alta... não vou dizer de alto padrão, mas de alto impacto. Não vou citar o nome deles, mas um pastor, a filha dele faz os filmes Quarto de Guerra, fez aqueles filmes, já li tanta mensagem dele, já preguei mensagens dele, foi afastado com mais de 70 anos, foi afastado por causa de um escândalo. Uma outra igreja imensa no Texas, o pastor saiu algemado dias atrás, uma igreja com mais de 40 mil membros, o pastor saiu algemado. Um outro que eu também acompanhei, fui nas conferências de liderança, tivemos juntos numa delas, que aconteceu aqui no Recreio. Na hora da conferência ele subiu e pediu perdão e se afastou, e a igreja teve que colocar um interventor também por um escândalo terrível. Isso faz a igreja sofrer tanto, irmãos, mas isso faz parte dos tempos do fim. Jesus falou que nos últimos dias seria assim, e que a gente não acreditasse quando dissesse: ele está ali, está lá, aquele ali é o Cristo, e diz que enganariam muitos. E a gente está vivendo esses dias. Mas uma das coisas, uma das marcas que a gente nota, não vou dizer nesses homens, mas em alguns homens que caem, alguns homens que, tendo tanta graça de Deus, tanta unção de Deus, tanta coisa para abençoar outros, e a gente nota que isso falta neles, e por conta dessa falta vem problemas na vida deles, é justamente que falta gratidão. Gratidão a gente não aprende na escola. Gratidão, você pode ter um pai ou uma mãe que te ensina no caminho da gratidão. Como? Ele te deu alguma coisa, fala: ô menino, está esquecendo alguma coisa? Ou o que é, mãe? Obrigado, tem que falar obrigado, né? 3 palavrinhas só são aquela: obrigado, dá licença e me desculpe, né? A gente tem que aprender a falar essas palavrinhas. Se não aprender em criança, irmão, é difícil depois de aprender, mais tarde. Mas a criação anterior à atual, criação dos nossos pais, né, eu pelo menos eu não tinha chance, eu não podia escolher se agradecia ou não. Recebia alguma coisa, o pai já estava olhando, muito obrigado, né? Às vezes alguém dava uma bala assim, o pai dizia: como é que diz? A gente: obrigado tia, e você cresceu nesse clima.
Hoje isso se tornou uma coisa ultrapassada. Só que por trás das palavrinhas muito obrigado, tem um espírito de gratidão que se manifesta e você aprende a ser grato. E aí você descobre hoje um montão de gente, inclusive dentro da casa de Deus, que tem 1000 motivos para estar feliz e dar graças, mas porque tem um motivo de algo que ele não recebeu, ele trava 999 motivos de ações de graças e se agarra ao que falta para reclamar da vida. E esse texto está falando de Jesus, capítulo 22 de Lucas, versículo 14, diz assim na versão que eu tenho: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. É a ceia, última refeição dele com os discípulos. Reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E nós estamos esperando esse próximo momento que vai acontecer assim que a igreja for arrebatada. Aí, recebendo um cálice, ele deu graças. Ele deu o quê? Graças. Irmãos, estamos falando do Filho de Deus, estamos falando do Deus encarnado. Em outras palavras, apesar de ele estar ali encarnado, não é? Mas ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Por que dar graças se foi ele o criador da terra, o criador do trigo, o criador da criatividade que pôs em nós para transformar trigo em pão? Por que dar graças? Porque ele sabia que no dia 15 de outubro, dia dos professores, nós estaríamos falando. Ele disse: eu vou deixar um exemplo estabelecido para que eles deem graças, já que eu estou dando, eles vão dar graças também. Então ele deu graças, diz o versículo, que ele, tomando o cálice que ele recebeu, deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças. Está repetitivo. Acabou de dar graças agora mesmo pelo vinho. Por que tem que dar graças pelo pão de novo? Acho que ele estava querendo ensinar alguma coisa que às vezes a gente não aprende. Porque é essa atitude que o Senhor espera de nós, que sejamos gratos. Porque ele sabe que a gratidão, ela abre caminhos. Quem é que não gosta de trabalhar com uma pessoa grata, irmãos? Você trabalha numa empresa e lá tem um sujeito que qualquer coisa que você faz, ele: muito obrigado. Você abriu a porta para ele, ele: obrigado. Você está comendo um docinho que você comprou na hora do almoço, e aí você vem, uma pastilha, você vai tirar um para ele, que é: obrigado por lembrar de mim. Você tem prazer em dar algo melhor, maior para aquela pessoa. Agora, quem não é grato, você vai se afastando, ele azeda o ambiente, não agradece por nada, mas ele está pronto para reclamar. Tem sempre alguma coisa que ele viu e que é maior do que a gratidão que ele tem para manifestar. E isso à parte, Jesus agradeceu 2 vezes, tomando o pão, deu graças, diz o verso 19, e falou: isso é meu corpo dado por vocês, façam isso em memória de mim. Por que Jesus fez isso? Porque ele queria que ficasse no nosso coração marcada essa gratidão que deve ser expressa sempre. Deixa eu ver se funciona ainda. Conserta para mim, querido. E algumas coisas eu queria falar sobre gratidão hoje, baseado nesse tema. Quanto vale sua gratidão? Quanto vale sua gratidão? Porque o dia que Deus abrir as portas e me der uma casa, eu vou mostrar minha gratidão. A casa não vem se você não é grato pelo apartamento. O apartamento não vem se você não é grato pelo estúdio. Aqui fala estúdio, não, aqui fala o quê? Fala kitnet, pelo kitnet. O carro não vem se você não é grato pela bicicleta. O carro até vem, mas você nem curte, irmão. Quem não é grato não curte a bênção presente, porque ele já está pensando na próxima que ele precisa. Ele recebeu algo e você espera, mas ele estava de olho em algo maior, então ele não consegue curtir aquilo que ele está recebendo, porque o coração não tem gratidão para manifestar. Geralmente, nossa gratidão se resume num obrigado, às vezes nem isso, mas gratidão, irmão, não é uma opção, gratidão é uma ordenança.
Salmo de número 95, verso 10 diz assim: vamos à presença dele com gratidão. Vou deixar eles me ajudarem lá de dentro, que é mais fácil assim. Diz o Salmo 95, vamos à presença dele com gratidão. Deus não espera apenas que você venha à casa dele, Deus espera que você venha com gratidão. Salmo de número 100, verso 4, entrai por suas portas com instrumentos, com ofertas, com o quê? Com ações de graças, e em seus atos com hinos. Antes dos hinos, ele espera que você entre com ações de graças. Entrai por suas portas, você entrou pelas portas do Senhor hoje, ele espera que você tenha entrado com ações de graças, com gratidão. Paulo aos Colossenses e a nós, no capítulo 3, ele diz assim: sejam agradecidos, verso 15, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Não basta cantar, tem que ser recheado de gratidão. Cantamos aqui aquela canção linda que abrimos o culto: Deus é fiel, em tudo cumprirá, por certo cumprirá toda a promessa que nos fez. E a gente vai para o coro e diz: para Deus não há impossíveis. Ele espera que você cante isso, não apenas olhando para o novo impossível que você precisa que ele resolva, mas com o coração cheio de gratidão pelos muitos impossíveis que ele já resolveu. Entrai por suas portas com ações de graças. E Paulo diz: olha, sejam agradecidos, cantem sim salmos, hinos, cânticos espirituais, mas com gratidão a Deus. E ele termina no versículo 17: tudo o que fizerem em palavras ou ações, seja com gratidão. Tudo, diga tudo. É disso que a Bíblia está falando. Tudo o que fizerem, façam com gratidão. A palavra gratidão, ações de graças, né? Há uma flexibilidade nessa palavra, mas ela aparece 137 vezes na Bíblia, para mostrar que é importante. 137 vezes na Bíblia. O que o dicionário diz? Dicionário Webster, ele diz assim: gratidão é mostrar apreciação a alguém por sentir-se devedor. E é aqui que mora o núcleo da gratidão. A gratidão, ela põe você numa posição de devedor que está agradecendo por algo que fizeram que você não merecia. Então, abrir a porta para você, abriu a porta para mim, você diz obrigado, porque ele não tem obrigação de abrir a porta para você. Então, por se sentir devedor, te fizeram algo que você não merecia, que ele não vai pagar se ele deixar de fazer, você diz muito obrigado, você demonstra gratidão. É apreciação a alguém, mostrar apreciação a alguém por sentir-se devedor. Essa palavra é chave, devedor, mas tem outra palavra aqui: mostrar. Sabe essa história de eu sou muito grato? Aqui dentro, pastor, aqui dentro. Isso é duvidoso, porque o que está aí dentro ninguém sabe. E gratidão, se ela não for exposta, ela não ganha o nome de gratidão, ela é apenas um sentimento escondido. Deixa eu falar algumas coisas sobre gratidão. O Salmo 50 é diferente de todos os outros, porque ele é profético, é Deus falando. Deixa eu ler o Salmo 50 para você, alguns versículos pelo menos. Olha o que diz o Salmo 50, na minha versão pelo menos, diz assim, cadê? Vamos lá. Salmo 50, verso 1, fala o Senhor. Olha, ele começa dizendo: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. É Deus dizendo assim: dá uma parada aí que eu vou falar agora. Sou eu falando, posso estar usando um profeta, um salmista, mas sou eu falando. Ele abre o salmo dizendo: fala o Senhor. Então é Deus falando. E se a gente vai usar termos humanos, não é apenas Deus falando, é Deus desabafando. Olha o que ele diz, versículo 7: ouça meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos. Deus sabe que o povo trazia. Verso 14 ele diz: ofereça a Deus em sacrifício, sim, a sua gratidão. Ele fala: eu sei que vocês sacrificam animais, não preciso disso.
Agora eu vou dizer o que eu preciso: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você o honrará. Deus está linkando a gratidão com o que você precisa, que você quer que Ele te dê. Ele diz: venha a mim com sua gratidão, honre-me com sua gratidão, que eu vou te livrar na hora da angústia. Deus gosta de corações gratos. Versículo 23: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a ele a salvação de Deus, aquele que anda nos meus caminhos. Olha Deus dizendo: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, Deus entende. Às vezes a gratidão, ela sai dos nossos lábios, irmãos, no meio vindo de um coração que está entristecido. Ontem a gente estava lá na enfermaria, orando com o Ângelo e brincando com ele, fazendo ele fazer sinais e responder perguntas. Ângelo até falou: quando ele voltar ele vai dizer, mas foi uma chatice de vocês me perguntando coisas o tempo inteiro, porque a gente perguntou tanta coisa a ele. Faz isso, vai chutar a bola com que perna? Ele levantava. Então faz isso e tal. No meio das dores, ele se contorcendo das dores por causa do antibiótico ausente, mas a gente conversando e falando com ele, e era uma situação que tinha tudo para dar argumentos para reclamar. Por quê? O homem em atividade estava aqui trabalhando, por quê? Mas aí nós estávamos falando de outras situações, e a própria Carla falou assim: tem gente em situação pior, então a gente tem que dar graças a Deus. Deus sabe que às vezes a sua gratidão, ela soa como um sacrifício. Sacrifícios de louvor, você dizer: Senhor, hoje a minha vontade era reclamar do que eu não recebi ou do que eu perdi, mas eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus, eu não estou sozinho, eu estou nos teus braços. Posso estar gemendo, posso estar com dor, posso estar incomodado, posso estar com algum prejuízo, mas eu não estou sozinho, eu tenho o Senhor e por isso eu te dou graças. E isso o Senhor fala no Salmo 50: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, e eu vou mostrar a salvação de Deus a esses. Deus te propõe: você me honrou com sua gratidão, eu vou te honrar com o meu livramento que você precisa. Então, gratidão é algo que Deus espera de nós. É Deus dizendo para mim e para você, vou botar em termos mais comuns, Deus dizendo assim: quer saber de uma coisa? Você é grato? Demonstra para mim que você é grato. E aí eu queria falar algumas coisas sobre gratidão. Primeiramente, gratidão é algo mais poderoso que seus dons e seus talentos. Vida de Sansão, irmãos. Vida de Sansão. Você lê a história de Sansão, você vê luta, você vê filisteu morrendo, você vê batalhas homéricas, você vê o nome de Deus sendo glorificado do jeito que ele opera, você vê portões sendo derrubados, você vê uma série de proezas. Você só não acha na história de Sansão um muito obrigado. Sansão não demonstra gratidão para os pais, para Deus, para nada. Sansão não demonstra gratidão. No céu a gente pode ter uma conversa, não é? Já que Hebreus diz que ele foi, que ele está lá na galeria dos heróis da fé, então eu creio que vamos encontrá-lo lá e dizer: rapaz, você sendo o que você era, o que custava você dar graças a Deus de vez em quando? Não tem um registro. Você vai ver a vida de Abraão, irmãos, acontecer qualquer coisinha, Abraão faz um altar ao Senhor em agradecimento, mais à frente outro altar, vai para Gilgal, onde ele passava ele fazia um altar de agradecimento ao Senhor. Cadê os altares na vida de Sansão? Nenhum. Aí você vê o final de Sansão, você vê a história dele, desobedeceu os pais, desobedeceu o Senhor e termina de uma maneira lastimável. Amém, derrubou lá o templo, matou um montão de filisteus no dia da sua morte, mas terminou nos braços de uma mulher que não servia a Deus, num relacionamento que não agradava a Deus. Tudo que Sansão fazia parecia que tinha a ver com contrariar a Deus e a orientação dos pais. Por quê? Porque você não acha em Sansão um coração grato. Gratidão é mais poderoso que seus dons e talentos. Eu sou forte, eu tenho, eu faço, eu toco, eu canto, você é grato?
Se você não é grato, seus talentos vão se tornar um peso, uma bagagem pesada na sua vida. Gratidão é algo mais poderoso que seus dons e talentos. Paulo, escrevendo a cartinha aos Romanos, onde ele não tinha ido ainda, ele escreve a carta, no primeiro capítulo, verso de 8, ele diz assim: antes de tudo, dou graças. Antes de tudo, antes de elogiar, antes de corrigir, antes de dizer, antes de tudo, dou graças, diz Paulo. Sou grato. Sansão tinha habilidades, mas não atraía pessoas por não ser grato. Você vê na história ali o nome dos amigos de Sansão. Tem lá, pastorzão, conhece mais de Bíblia do que eu. Você acha algum nome de amigo de Sansão? Não tem não, irmãos. Porque ninguém quer ser amigo de quem não é grato. Sansão era um cara sozinho, até triste. As batalhas deles era ele sozinho, ele não tinha um pequeno exército. Davi, irmãos, não tinha nenhuma força que Sansão tinha, nenhum superpoder como Sansão manifestava na hora que o perigo chegava diante dele. Davi, fugindo de Saul, o ungido, fugindo de Saul, ele vai para uma caverna. A Bíblia diz: e chegaram-se a ele 400 homens que disseram para ele: seja nosso líder. Ele falou: mas líder de quê? Nós somos endividados, problemáticos, estamos fugindo também, nós estamos aqui. Procuravam Davi. Por quê? Porque na hora que Davi estava sem estar discursando ou liderando uma batalha, estava louvando ao Senhor e dando graças. Todo mundo quer estar perto de quem é grato, todo mundo. Agora, quando você não é grato, você tem habilidades e talentos e dons, isso não é tão poderoso como ser grato, porque a gratidão, ela vai fazer com que seus dons e seus talentos fluam. Seja grato ao Senhor. E essa gratidão pode se manifestar através de uma canção, através de uma porta de emprego. Você mostrando gratidão, você vai ver que Deus faz algo, porque os dons e talentos que Ele já te deu não são tão poderosos como a gratidão que você pode manifestar. Gratidão é mais poderoso que dons e talentos. Segundo, gratidão atrai as pessoas certas para a sua vida. Quem era Ruth, irmão? Ruth era uma moabita, descendente daquela união nefanda entre Ló e as filhas. Tiveram 2 filhos, né? As meninas de Ló embebedaram o pai, porque disseram: vamos morrer sem descendência. Mamãe morreu, a gente não tem irmão, não tem ninguém para dar sequência ao nome de papai. Então embebedaram o pai numa caverna, se relacionaram com ele, um negócio bizarro. Aí nascem meninos dali, e esses meninos que são meio primos do povo de Israel, deles vêm os moabitas, e Ruth é uma moabita, mora lá, terra de Moabe. O povo de Israel não quer fazer nada com ele, não quer conversa, mas a fome veio, Ruth vai morar lá, uma história linda. A Noemi vai para lá com o marido, Elimeleque, os 2 filhos, chegam lá, os 2 filhos casam, Elimeleque morre um filho, morre o outro, fica a viúva com 2 viúvas, foi para lá com 3 homens, agora ela tem 2 noras viúvas iguais a ela, 3 viúvas. Chega uma hora em que Noemi sabe que a coisa está mudando em Belém, de onde eles saíram, a coisa piorou lá em Moabe. E aí ela diz: eu vou voltar. E ela chama as noras e diz: ó, você não tem que ir comigo, nem somos consanguíneos, vocês não têm nem meu sangue, vocês casaram com meus filhos que morreram, não tem mais marido. Se eu tivesse um marido e gerasse um filho agora, vocês não vão ter chance de esperar eles crescerem para casar com eles. Então toque a vida de vocês. A liberação da sogra: eu abençoo vocês, casem de novo, continuem nessa terra, que é a terra de vocês. Eu vou voltar para a minha terra, porque a mão de Deus pesou sobre mim. Eu hoje sou uma mulher sem marido, sem filhos, eu vou voltar para lá para ver se arranja alguma coisa. Orfa aceitou a despedida e foi embora, mas Ruth falou: não, a senhora é uma mulher idosa, não vou lhe deixar. Não, minha filha, pode deixar que eu me cuide. Não vou. E ela demonstrou gratidão à sua sogra pelas palavras que recebeu, pelo cuidado que recebeu, e agora ela diz: não, eu vou contigo, eu vou te levar lá. E ela vai de volta para Belém com a sogra, as duas entram em Belém, as pessoas mal reconhecem Noemi, de tão acabada que está por causa das perdas, e aí essa jovem viúva começa a trabalhar, e mostrando, irmão, seu trabalho e sua gratidão à sua sogra, ela atrai os olhares de Boaz.
Boaz se encanta com ela, quer saber da história dela. Boaz é o dono da fazenda. As coincidências que Deus faz no livro de Ruth, irmãos, é maravilhoso, porque Boaz, tendo outras terras, Deus levou ele naquele dia para aquela terra. Uma lei que o povo judeu tinha, que o povo de Israel tinha, que os colhedores iam pelo caminho e não faziam questão de se abaixar para pegar o que caísse dos cestos, encher os cestos de frutas, de verduras, do trigo. Eles iam pelo caminho e o que caía no chão eles não podiam se abaixar para pegar, para os pobres virem depois e terem o que pegar. Pois Ruth entra nessa, de catar o que caiu dos colhedores para levar para casa. Ela falou para a sogra: fica em casa, eu vou me ajeitar. Ela estava numa terra estrangeira, num lugar onde ela não era benquista, mas ela foi fazer isso. E Boaz falou: quem é aquela menina? E Deus embeleza, irmão, não tem jeito. Deus chama atenção, Deus joga brilho, joga luz. Boaz, com tanta coisa, olhou: o que é? Quem é aquela moça? Ih, rapaz, é uma viuvinha, tadinha e tal. O que é mesmo? Da onde? Moabita. Moabita? Meu Deus, nem parece. Pois é, ela é nora de... Você lembra de Noemi, de Elimeleque? Lembro, ela voltou, Elimeleque morreu, rapaz, e não sei o que e tal. Rapaz, aí Deus começa... Irmão, se você é grato, Deus atrai as pessoas certas para o seu caminho. Você não tem que estar trabalhando para atrair as pessoas. Deus se encarrega disso. É o que ele diz no Salmo 50: se você me honrar, eu te abençoo. Se você me honrar com sua gratidão, eu te abençoo. Gratidão atraiu Boaz para aquela serva. A atitude de gratidão dela para com a sogra atraiu a atenção de Boaz. Isso é o que acontece. Gratidão atrai as pessoas certas para a sua vida. Como é que eu vou atrair as pessoas certas para a minha vida? Eu não sei como fazer. Deus sabe. Deus muda você de sessão, muda você de endereço. Deus faz mudar uma pessoa para perto de você. Deus traz uma pessoa para trabalhar do seu lado. Deus traz uma pessoa para a igreja que você precisa. As pessoas certas são atraídas para perto de pessoas gratas. Alguém diz amém? Amém. Seja mais grato e faça o teste. Faça o teste. Gratidão atrai as pessoas certas para a nossa vida. O que mais? Gratidão só vale se for demonstrado. Como eu disse, meu coração está cheio de gratidão. Mostra, irmão, mostra. Eu não notei que você não agradeceu. Não, mas está aqui dentro. Gratidão não existe enquanto não é exposta, enquanto não sai para fora. Negócio de estou com o coração cheio de gratidão. Demonstre. Gratidão só vale se for demonstrada. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 3, ele diz que ele é grato a Deus por eles e toda vez que se lembra deles, ele agradece. Por que Paulo tem que colocar isso numa carta? Porque gratidão tem que ser demonstrado. Não adianta eu dizer: eu sou muito grato a vocês. Eu nunca falo, eu nunca escrevo. Paulo está numa prisão, tem que escrever uma carta, a necessidade é grande, tem que escrever rápido, vai mandar para longe, mas Paulo quer inserir na carta: toda vez que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês se lembraram de mim na minha necessidade. Demonstrar gratidão. Hoje, cada vez que a gente lê a carta de Filipenses, a gente está registrando a gratidão de Paulo aos Filipenses, que mandaram uma oferta para ele há 2000 anos atrás. Mas o Senhor faz questão de eternizar essa gratidão. Quando a gente mostra gratidão, isso abre portas, mas só abre quando você abre primeiro a porta do coração e põe a gratidão para fora. Nos enterros que eu faço, eu estou sempre observando as pessoas que estão por ali, e há pessoas que não foram gratas aos familiares, às vezes aos pais, enquanto estavam vivos. Aí a morte passa na casa e leva sem deixar, sem mandar aviso prévio. Aí cai aquele sentimento: por que eu não agradeci? Aí vai para o caixão chorar quando o morto não vai ver mais. Mãe, você foi tudo na minha vida. Falou isso quando ela estava viva? Não, porque eu estava brigado com ela há 10 anos. Agora vai falar? Vai perturbar a morta lá no caixão? Mas porque quando a gratidão não é colocada para fora,
ela vai te azedar depois, quando ela não servir mais. Não adianta você dizer para mim que é grato a Deus por minha vida, depois que eu partir daqui, irmão. Aproveita hoje, entendeu? Aproveita hoje. Aproveita agora. Isso. Gratidão, demonstra a sua gratidão. O modo mais fácil é abrir a boca realmente e falar. Comece daí, seja grato, demonstre. Gratidão só vale se for demonstrada. Qual foi a última vez que você demonstrou sua gratidão para alguém que te abençoa sempre? Que abre caminhos para você, que facilita a sua vida. Gente que facilita a nossa vida, irmãos, às vezes com um gestinho pequeno. Aqui eu tenho um que facilita a minha vida, meu afilhado Felipe. Eu pensei no médico, ele corre lá no Norte Dó, e ele, pai, já falei lá, e vai. Estava internado lá, o que eu precisasse, eu só falava, Felipe, vinha gente lá que falava, eu vim aqui porque Felipe mandou, Felipe falou comigo. Eu falo, meu Deus, tem que agradecer muito a Deus e a ele, mas não adianta eu dar graças a Deus pela vida dele, se eu não digo a ele que sou grato a ele pelo que ele faz por mim. E essa gratidão, ela vai tomando proporções maiores, irmão. E aí ela passa das palavras. Daqui a pouco você dá alguma coisa, você faz um presentinho, você faz um mimo, você faz um agrado, que a pessoa fica sabendo, ele realmente está grato pelo que eu fiz. E quem é o povo que tem que ensinar para o mundo o que é gratidão? Quem é, irmãos? Somos nós. Não se aceita gente que serve a Deus e que seja ingrata. Não se aceita. Para um Jesus que vai vai servir uma refeição, ora pelo pão, daqui a pouco ora pelo vinho, e agradece em ambas oportunidades, ensinando para nós, seja grato, abre essa boca, porque se não abrir a boca para agradecer, vai abrir para reclamar. Gratidão só vale se for demonstrada. Diga para o seu vizinho assim, obrigado por você existir. Diga para alguém aí, obrigado por existir. Gratidão chama a atenção do Senhor. Eu admiro Jesus cada vez que leio a respeito dele, e cada passagem me chama mais atenção. Lucas 17 fala de Jesus passando, dia de sábado, irmãos, Jesus passando numa estrada com os discípulos, na dele. Agora não tem uma multidão, não está na beira-mar, não está na montanha, não. Ele está caminhando pela rua e os discípulos pegando umas espigas do terreno dos outros, né? Os discípulos de Jesus e tal. Passa do lado de uma colônia, subentende-se que era uma colônia de leprosos, que não tem direito a viver no meio do povo. Gente proibida pela enfermidade de se relacionar socialmente com os outros, que não podiam ir no culto como você pode, que não podiam ter contato com as pessoas, nem sequer com a própria família, gente à margem da vida. Lá estão eles, lá eles não ligavam nem para se eram de outra religião, de outra fé, de outra cidade, de outra nacionalidade. Tinha samaritano, tinha judeu, estava tudo junto, a enfermidade os unia, estão eles lá. Jesus passa na estrada, alguém deles identificou, quem sabe quando estava são, viu Jesus agindo, identificou, é o Nazareno, é o cara que faz os milagres. E aí eles organizam um coro e começam à distância, não pode chegar perto. Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Jesus ouviu aquele coro, não é? E ele para, ouve, e de lá de onde ele está, uma cena muito interessante. Jesus não voltou lá e deu uma série de abraços. A gente foi fazer evangelismo aqui atrás do Salgado Filho, irmãos, e daqui a pouco o Serjão sumiu. A gente evangelizando e Serjão no meio, para distribuir uma macarronada lá, e daqui a pouco o Serjão sumiu. Eram uns 70 moradores de rua assim, esperando comida. Sérgio sumiu. Quando eu olhei, está Sérgio lá no meio, agarrado no pescoço de um, abraçado por outro, e eu falei, Jesus, aquilo vai dar ruim, meu Deus do céu. Ele abraçado ali, chorando com os caras no amor dele pelas pessoas, não importava se estavam bêbados, se estavam maltrapilhos, se estavam sujos, ele estava lá no meio. Jesus nem sequer fez isso. De onde ele estava, ele viu o grupo, entendeu a limitação deles, eles não podem chegar perto. Aí ele grita para eles, vão
e apresentem-se ao sacerdote. Ele sabia do ritual. Um leproso que se considerava curado, que achou que a lepra desapareceu, ele tinha que ir no sacerdote, que fazia fiscalização e orientava, tem que fazer isso, aquilo, outro, e depois liberava, pode voltar para viver a vida normal. O Senhor falou para ele: vão e apresentem-se ao sacerdote. Eles creram. Eles não disseram: não vai pôr a mão, não vai passar azeite, não vai orar por nós, mas na fé pela palavra que receberam, eles foram. Enquanto iam, olha o enquanto aí, o enquanto que Deus fala é maravilhoso. Enquanto iam para o sacerdote, um começou a olhar para o outro e falou: cara, você está curado, rapaz, sumiu do seu corpo. E começaram a fiscalizar eles mesmos: Jesus, a gente está curado, o que é isso? E aí despencaram-se para encontrar com o sacerdote e receber logo a liberação. Mas um falou: não, peraí, a gente foi curado porque um sujeito nos abençoou, eu vou voltar para agradecer. Os outros 9, irmãos, estavam tão preocupados em curtir a vida, voltar à vida, que nem se lembraram de agradecer quem mudou a história deles. E aí um vem, a Bíblia diz que veio correndo atrás de Jesus e ele se lançou aos pés de Jesus, e Jesus mostra como ele é observador. Quando ele chega e adora o Senhor, diz que ele adorou de uma maneira escandalosa ao Senhor. O Senhor falou para os discípulos, para os outros, e é um samaritano, hein? Como ele notou que era um samaritano no meio de um montão de leprosos, faltando pedaços, com roupa caindo, com roupa suja, chagados? Ele notou, era um samaritano. Mas ele pergunta para aquele samaritano em êxtase de gratidão, adorando ao Senhor: obrigado, Senhor, obrigado pela cura. O Senhor falou: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Estão na oásis. Não. Onde estão os outros 9? O Senhor perguntou. Não eram 10? Uma olhada assim ele contou, irmãos. Judeu, né? Judeu não perde na conta, irmão. Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer. Gratidão chama a atenção do Senhor. Jesus contou quantos eram, Jesus destacou a procedência dele, e Jesus elogiou aquele que voltou para agradecer. Eu quero receber esse elogio do Senhor, irmão. O Senhor voltou. Que bom que você voltou, Jesus, para agradecer. Você não é só um mendigo pedindo bênção todo dia e nunca volta para agradecer. A gente faz pedido de oração, mas a gente não tem mural de agradecimento, não é? Talvez porque o mural de agradecimento vai ficar vazio o ano inteiro. A gente não vai se lembrar do que pediu e recebeu para voltar lá e registrar o mural do agradecimento. A gente não tem tantos testemunhos aqui de ações de graças, mas a nossa gratidão, ela tem que ser mais escandalosa que a necessidade que a gente tinha. Quando a gente tem uma necessidade, a gente pede a um, pede a outro. Bota meu nome lá, fala com aquela irmã, vai, onde é a consagração? Eu estou indo, eu estou pedindo, pastor, por favor, lembra aí que nós estamos precisando e tal. Nossa necessidade nos faz deixar a timidez de lado, a gente pede a estranho, a gente pede a pastor, a gente faz pedido, a gente faz tudo aí, vem a resposta, vem a bênção. E a gente está tão preocupado com a outra necessidade que a gente já tem, que a gente nem para agradecer. Jesus falou: onde estão os outros? Eu curei 10, só um voltou. Gratidão chama a atenção do Senhor. Quer chamar a atenção do Senhor? Seja grato. Sua próxima oração, em vez de você já entrar com aquela lista de pedidos, pela mãe, pela tia, pelo emprego, pelo salário, pelo carro, pelo governo, Senhor, eu vou dar uma parada aqui hoje, eu vou só agradecer. Meu Deus do céu, tanta coisa que o Senhor tem me dado. Amanheci debaixo de um teto, amanheci vivo, não é? Abri os olhos e não estava morto, estava vivo. Estou vivo e estou casado, estou vivo e tenho filhos, estou vivo e tenho saúde, estou vivo e tenho uma igreja, estou vivo e posso falar, estou vivo e estou me mexendo. Aí quando você começa a agradecer a Deus, acontece o que diz no Salmo 50: se você me honrar com gratidão, eu vou te abençoar. Há uma necessidade no coração de Deus de ouvir gratidão de nossos lábios, de a gente dizer: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Jesus notou aqueles que não vieram e que também receberam. Para terminar, a gratidão é uma arma efetiva para a vitória. É uma arma, gratidão é uma arma. Ela cria um ambiente que atrai o Espírito Santo e que afasta o diabo. Jesus de novo nos ensinando.
Lá vai ele, quando recebe o aviso de que Lázaro está doente, parece que não deu a mínima, não é? Lázaro está doente, está enfermo, vem correndo, tá bom, obrigado pelo aviso, tá bom, vamos para frente. Os discípulos, pensei que ele ia voltar, mas não vai. E ele tarda, daqui a pouco, agora vamos para lá. E aí ele chega, eu imagino, irmãos, a agonia de Marta e Maria, olhando no horizonte. E você falou com ele mesmo, garoto? Falei, era ele mesmo. Caramba, ele não veio. Não, mas ele vai chegar. E Lázaro piora, e a febre sobe, traz médico, remédio, chazinho e tal, e piorando, e Jesus não aparece na rua. Cadê ele, Marta? Sei não, meu Deus, cadê ele, Jesus? Cadê ele? Não vem, morreu. Aí começa a azedar o coração. Puxa, a gente esperava, comeu tanto aqui, dormiu tanto aqui, chegava com aquela turma grande sem avisar, entendeu? E a gente fazia comida para todo mundo, arranja lugar na sala, no quintal, tomava as redes, tomava a varanda, e trazia sempre um montão de gente, a gente nunca negou, e agora, numa hora que a gente precisa de uma coisinha assim, ele não aparece, e aí morreu. Mas ele vai vir pelo menos para o velório. Jesus não vai para o velório, irmãos. É difícil não se magoar com Jesus desse. Não veio para o velório. Enrola, ele não vem. Vamos enterrar, ele vai aparecer para o sepultamento, não veio. Aí é só tristeza agora. Morreu Lázaro, já enterrou, rolou a pedra, aí aparece ele. Você pensa que ele veio com semblante de culpa? Ele vem com a mesma fisionomia de quem sabe o que está fazendo, na dele, e chega. Aí vem uma das irmãs: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta, sua ressurreição e a vida, que é isso? Ela vai lá, avisa, ele está, vem a outra irmã, mesmo ensaio, olha, se o senhor estivesse aqui, onde o puseram? Agora, né, onde o puseram? Vamos lá. Aí disseram, ele está querendo ir lá para chorar na tumba. E ele vai e chora mesmo, e disseram, olha como ele amava, mas... Aí chega Jesus diante da pedra, irmãos, aquele montão de gente para assistir. Jesus olha para a pedra e levanta os olhos para o céu. Para quê? Para quê, se ele sabia o que ia fazer? Para quê, se ele sabia que ele ia rolar, porque ele ia trazer o cara do fundo? Manda tirar a pedra e ele levanta os olhos e diz, Pai, cheguei atrasado dessa vez. É isso que ele fala? Pai, graças te dou. E eu não falo isso por sua causa, falo isso por causa do povo que está me ouvindo, Senhor, para que eles entendam que é assim que tem que ser feito. Graças, deu graças antes do milagre. Na hora que foi multiplicar o pão, a Bíblia diz que ele falou, o que vocês têm aí? Arranjaram pão e peixe, e os discípulos já disseram, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz, antes de multiplicar, ele levanta os olhos e dá graças. Ele deu graças antes do milagre, e aí o milagre acontece. Está faltando milagre na sua vida, irmão? Está faltando gratidão antes do milagre. Quer abrir as portas do milagre? Abra a boca antes e agradeça. Não viu o milagre ainda, mas agradeça. Senhor, eu sei que essa pedra não é nada, eu sei que esse pãozinho e esse peixinho é pouco para mim, mas para o Senhor alimenta a multidão. É abrir a boca e ser grato. Gratidão é uma arma de vitória. Ela cria um ambiente que atrai o Espírito Santo e ela afasta o maligno. E essa noite a gente vai agradecer o Senhor. Fica de pé para você agradecer o Senhor. Vai enchendo, vai bombando esse coração aí, diz, o coração hoje é vitória. Tem aquela canção que a gente cantou aqui no final de ano, não precisa cantar ela agora não, mas no final do ano aquela cantou que diz, ei meu coração, não te envergonhes, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. É você dizendo para o seu coração, ei meu coração, sei que você tem força aí para dar graças. Você tem que falar com sua alma, irmão. Sua alma que às vezes fica embebedada de reclamações, você tem que dizer para ela como Davi disse, ei alma, dá graças aí. Salmo 103, aprenda a recitar, decorar e recitar, era o salmo preferido do meu pai.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ó minha alma, vai lembrando, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Quero terminar com esse texto de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz: deem graças em todas, não troque o em por, não é, deem graças por todas as circunstâncias. Chutou o pé do armário, sangrou o dedo, quebrou a unha, obrigado, Senhor. Não, mas é pelas circunstâncias. Quebrou a unha, mas tem mais 9. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós? Que a gente dê graças. Você tem algum motivo para agradecer? Será que tem alguma coisa para você agradecer? Não deixa a sua alma se virar para os problemas, que ela vai querer dizer: mas está faltando isso, mas teve aquele negócio, teve aquela decepção, mas teve aquilo outro. Traz sua alma para o campo da gratidão e diz: vamos agradecer ao Senhor. É dia de agradecer, vamos abrir as portas, vamos atrair pessoas certas para perto de nós, vamos honrar o Senhor com nossa gratidão, vamos entrar por suas portas com ações de graças. Como diz o texto, louvem o Senhor com salmos, hinos espirituais, mas com gratidão. Tem que temperar com gratidão, senão não funciona, senão não abre as portas. Ele diz: se vocês me honrarem com gratidão, eu vou trazer livramento e vou trazer salvação. Não vamos deixar nenhum pacote que tem nosso nome lá no céu preso por falta de gratidão aqui embaixo. Se você agradece, o Senhor libera as bênçãos dele. Ele tem sido tão grato, Não seja como os 9 leprosos que correram para tocar a vida e esqueceram de quem mudou a vida deles. Que alguém mudou sua vida, diga amém. Então seja grato a Ele agora. Eu vou te dar uns minutos para você começar a agradecer ao Senhor, enquanto a gente começa a cantar, para terminar essa reunião cantando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar Verdade. uma canção que vai agradar, A nossa termina, mas a dele não. mas a sua não. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Isso, mostre sua gratidão. Portas estão se abrindo. pra um rei, mas não tenho nada além. Coração cantando Aleluia, há uma ação que render tem resposta o Senhor acha corações gratos essa noite aqui, Senhor. Vai destravando as portas, Senhor. em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei,
cantando cante agradecendo pelo que você ainda não recebeu. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego desses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Diga pro seu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, põe seu coração para agradecer. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Abra sua boca, glorifique, agradeça pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Troque sua queixa por uma gratidão sincera ao Senhor. Põe esse coração para agradecer. Abra sua boca e glorifique. Diga obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Agradeça pelo que não veio ainda, pelo que já veio, pelo que já foi. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Oh Deus, oh Senhor.
Você está de pé, meu irmão. Deus tem sustentado o seu testemunho. Você não é escândalo para ninguém. Você está vivo. Você tem paz no coração e você não pagou por isso. Você tem um céu te esperando e você não comprou esse lugar. Você tem a segurança da sua salvação que Jesus pagou por você. Você tem motivos sobejos para estar agradecido. Não aceite a queixa no seu coração. Não aceite a murmuração. Não deixe sua boca se abrir, a não ser para dar graças. Ao entrar na casa do Senhor, entre com ações de graças, como diz o Salmo de número 100. O Senhor está dizendo: se você me honrar com gratidão, eu vou te abençoar com o que você precisa. Ele não tem nenhum impedimento para te dar o que você precisa. Ele só quer ver gratidão no seu coração. Ele quer ver que você é grato pelo que Ele já te fez, já te deu. E isso vai abrir portas, vai atrair pessoas certas para o seu caminho, vai chamar a atenção do Senhor e vai ser elemento de vitória na sua vida. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença mais uma vez. Nenhum culto o Senhor disse: hoje eu não vou. Nenhuma vez a gente se reuniu, o Senhor falou: dessa vez eu não compareço. O Senhor prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar. E o Senhor tem cumprido a sua palavra. O Senhor disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. E o Senhor tem estado. O Senhor disse que seria nosso socorro em tempo de angústia. O Senhor tem sido. O Senhor disse que nenhuma arma preparada contra nós prosperaria, e toda língua que se levantasse contra nós, nós a abateríamos. E o Senhor tem cumprido. Só nos resta agradecer, Senhor. Perdoa a nossa murmuração momentânea, perdoa nossas queixas temporais. Mas nosso coração se alegra em Ti e te agradece pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, por essa casa de oração, pelos pastores dessa casa, pelos líderes, os ministros, Senhor. Obrigado pelo Teu povo tão acolhedor, tão abençoador, Senhor. Obrigado por cada um que veio essa noite, pelos que ouvem de casa, por aqueles que serão tocados por essa palavra, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu essa noite. Nós declaramos que o Teu favor é sobre nós e nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus, que morreu por nós, que está conosco e que espera por nós quando deixarmos essa terra. No nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Agradeça o seu irmão por estar do seu lado. Abençoe alguém aí. Dê uns 3 ou 4 abraços.